Bom, pessoal, o assunto ainda é Alexandre de Moraes e um novo documento que o Twitter Files soltou agora, né, segunda-feira, no caso ontem. Esse foi classificado como Twitter File 3 e nesse relatório, nesse documento, revela também, né, a censura a perfis de esquerda. Agora o detalhe, perfis de esquerda que foram na contramão, né, daquilo que o TSE pregava. Não é perfis de esquerda tipo PT, PCdoB, não. É perfis de esquerda que iam na contramão, né, do que se era dito ali, principalmente da questão do voto. Enfim, vamos pra matéria que é melhor, gente. Matéria um pouco longa, então a gente vai adiantar aqui. Twitter Files Brasil 3, perfis e sites de esquerda também foram alvo do TSE. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix, que é uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, e aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem um link para o nosso Twitter, onde você vai encontrar todas as matérias em primeiríssima mão. Vem pra cá que é show de bola. Em uma postagem no Twitter/X, o jornalista David Agape revelou os detalhes da terceira fase da investigação Twitter Files Brasil. O texto, divulgado na noite desta segunda-feira 22, mostra que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, também exigiu bloqueio de perfis e sites de esquerda. O caso Twitter Files Brasil consiste na divulgação de arquivos internos da plataforma que atestariam decisões ilegais por parte do TSE e de seu presidente-ministro, Alexandre de Moraes, que também integram o Supremo Tribunal Federal, STF. Na primeira versão, publicada em 3 de abril, Agape e o jornalista norte-americano Michael Schellenberg afirmaram que Alexandre de Moraes exigiu da plataforma dados pessoais de internautas que publicaram conteúdos nocivos aos olhos do ministro. Bom, aqui tem um Twitter, né? Mas tá em inglês, então a gente não vai ler. Nesse caso, a maior parte dos usuários alvo do TSE era composta de parlamentares, jornalistas e figuras da direita brasileira. Dentre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL do Rio de Janeiro. Contudo, conforme a recente terceira versão, perfis e sites de esquerda também viraram alvos das ações de censura do TSE. O tribunal, segundo o jornalista, exigiu os dados de usuários que publicaram determinadas hashtags, marcações que direcionam a discussões e barras ou postagens de determinados assuntos, sob pena de multa. Diárias, gente, olha aqui, ó. Diárias de R$50 mil, no caso de descumprimento. Pouquinha coisa, né? Foram potencialmente alvos de coleta de dados privados no Twitter personalidades da esquerda como a deputada federal e pré-candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral, PSB, e a ex-prefeita da cidade, Luísa Erundina, PSOL de São Paulo, disse Agape ao ressaltar que tal conduta viola o marco civil da internet, segundo a equipe jurídica da plataforma. Inclusive, é estranho, né? Porque o STF está querendo julgar a constitucionalidade do Marco Civil agora. Você vê que coisa interessante? Até agora, nenhum problema. Aí foi eles serem acusados que eles violaram o Marco Civil, aí eles querem mudar agora, querem ver se eles mesmos vão julgar, né? Um negócio complicado, gente. Uma coisa aprovada pelo Congresso, legislada pelo Congresso e derrubada pelo Supremo, isso não vem de uma democracia. Além disso, o TSE exigiu o bloqueio do perfil do Partido da Causa Operária, PCO, e de outras personalidades de esquerda. Os arquivos mostram que as autoridades eleitorais, durante os mandatos de presidência do TSE, dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, queriam coletar em massa informações sobre 3 hashtags. Uma delas era a hashtag Voto Democrático Auditável, a favor de recibos impressos nas urnas eletrônicas. A outra, hashtag Voto Impresso Não, contra os recibos. Ainda havia a hashtag Barroso na cadeia, impulsionada depois de o ministro inserir Bolsonaro nos inquéritos sigilosos do STF. O TSE tinha o objetivo de identificar quem criou as hashtags, averiguar a sua progressão.
cronológica até o intervalo mínimo de 15 em 15 minutos e manipular o algoritmo de recomendação para diminuir o alcance de alguns perfis e contas. Isso não é de uma democracia. Eles entenderam que não conseguimos afirmar quem foi o primeiro usuário de uma hashtag que não conseguimos fornecer informação de IP, código identificador do computador a partir de tweets específicos, que não há relatórios detalhados do uso da hashtag, explicou Diego de Lima Gualdo, ex-diretor jurídico do Twitter, /X em e-mail de 21 de março de 2022. A corte enfatizou que são circunstâncias excepcionais e que está tentando antecipar atividades ilegais em potencial. Quer dizer, está tentando antecipar, gente. Minority Report, né? É aquela coisa de você analisar a conduta, a personalidade desse cara vai cometer um crime. Então eu vou prender antes que ele cometa. Não, gente. 9 dias depois, Guada mandou uma atualização para a equipe. Em 29 de março de 2022, receberam mais uma ordem judicial a ser obedecida em uma semana, sob pena de R$50 mil por dia por descumprimento. A corte exigiu o relatório de progressão mensal das 3 hashtags durante o ano anterior, junto de planilhas com dados de inscrição IPs de usuários que usaram a hashtag. Apesar do TSE ter revogado a decisão anterior de fornecer dados de internautas a respeito dos primeiros usuários da hashtag Número Barroso na cadeia e hashtag Voto Impresso, Guada explicou que a medida não excluiu a coleta em massa dos usuários da hashtag usada pela esquerda. Twitter questiona exigências da corte. Na avaliação do Twitter /X, não havia um comportamento coordenado e inautêntico das contas visadas pela PF. Muitas estavam, inclusive, inseridas no inquérito das fake news. Segundo os documentos das primeiras versões do Twitter Files Brasil, as plataformas Meta, Facebook e Google adotaram medidas extraordinárias para colaborar mais com as autoridades, ao contrário do Twitter /X. Esse e outros pedidos do TSE foram considerados pela equipe jurídica do Twitter /X como questionáveis à luz das leis e precedentes dos tribunais do Brasil, pois estariam em violação aos direitos dos usuários de privacidade devido ao processo legal. As exigências do TSE despertaram a atenção da norte-americana Karen Colangelo, diretora jurídica do sênior do Twitter /X, especializada em litígio global. Em 18 de agosto de 2022, 2 dias depois de Alexandre de Moraes tomar posse como presidente do tribunal, Karen perguntou à Guaida se buscar apelação legal contra as ordens do ministro poderia causar problemas ao Twitter /X no futuro. Correto, confirmou Guaida. Em outras palavras, se apelassem, o caso escalaria para o STF com chances muito baixas de sucesso. Essa requisição ainda vai fazer que potencialmente quebremos o sigilo de uma ou a 2 centenas de conta, contrapôs Karen. Consideramos esse número muito significativo e excepcional, com base nos casos típicos com que tivemos que lidar no Brasil. Guada também explicou que a requisição inicial da PF era tão ampla que dezenas de milhares de contas seriam implicadas. A última pergunta da diretora jurídica expulsa a preocupação da equipe, expôs a preocupação. Deixa eu voltar aqui, gente. A última pergunta da diretora jurídica esboça a preocupação da equipe do Twitter /X, em que ponto traçaríamos o limite. Como revelado antes pelos jornalistas, o consultor jurídico sênior Rafael Batista disse em 25 de outubro de 2021 que o TSE não apresentou provas da ilegalidade no uso das hashtags, o que poderia caracterizar monitoramento e pesca probatória. Além disso, incorreria em divulgação em massa e discriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza uma violação da privacidade e outros direitos constitucionais. Tabata Amaral, Luiz Elorondina e outros alvos do TSE. Vamos falar desses aqui, hein?
Agosto de 2021 foi o mês em que o TSE e a PF intensificaram os trabalhos. Ocasião, o Congresso estava na quarta tentativa de discutir o voto impresso. Por esse motivo, segundo a Agape, a suposta investigação da Corte Eleitoral e a corporação monitoravam o uso das hashtags sobre voto impresso. É estranho, né? Porque isso é uma coisa que é o povo quem tem que decidir, não é assim, gente? Mas quem estava monitorando para impedir que esse assunto fosse debatido, porque assim, se é um assunto que reflete ao povo, tem que ser debatido amplamente. É estranho a preocupação do Supremo e do TSE, e da Polícia Federal em querer que esse assunto não fosse debatido. No período em que o TSE pediu a coleta de dados, personalidades de esquerda usaram a hashtag alvo das investigações. A deputada federal Tabata Amaral, PSB de São Paulo, postou no Twitter /X, em 10 de agosto de 2021, uma captura de tela do registro de seu voto, não a emenda constitucional PEC do voto impresso, com a hashtag voto impresso não. Na mesma data, a deputada federal Luísa Erundina, PSOL, também publicou na rede social uma comemoração pelo resultado da votação Vitória da Democracia. Hashtag voto impresso não. Fez o mesmo a indígena Joêmia Pafchana, ex-deputada federal e a atual presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, incluindo vídeo de sua participação no debate da Câmara dos Deputados. Muitas outras personalidades e influenciadores da esquerda, incluindo parlamentares estaduais e a conta anônima de oposição a Bolsonaro, @JairMeArrependi, 431 mil seguidores, postaram a hashtag no período. Os deputados federais Alessandro Molon, PSB, relator do Marco Civil, e Sâmia Bonfim, PSOL de São Paulo, também postaram mais fora do período supostamente monitorado pelas autoridades. Censura ao perfil do Partido da Causa Operária, o PCO. Vamos lá. Em 6 de junho de 2022, a equipe jurídica do Twitter /X recebeu um e-mail a respeito da ordem direta de Alexandre de Moraes de censura contra o Partido da Causa Operária, PCO. A ordem do ministro veio no contexto do inquérito das fake news, que já completou 5 anos. A autora da mensagem informa que Alexandre de Moraes mandou suspender imediatamente a conta @PCO29. Além disso, o magistrado ordenou que o criador da conta fosse identificado e que preservassem o conteúdo divulgado do perfil. A advogada respondeu que o Twitter /X obedeceria parcialmente à ordem ao fornecer informações básicas de inscrito, PSI na sigla em inglês. Contudo, iria recorrer sem obediência imediata ao pedido de suspensão da conta, dado que o PCO é um partido político legal e registrado no Brasil. PCO sofre censura por criticar Alexandre de Moraes e o STF no Twitter /X. Entre as declarações do PCO que chamaram a atenção de Moraes estão o skinhead toga, detalha o direito de expressão e prepara um novo golpe nas eleições. Dissolução do STF, né? Foi o que eles colocaram lá. O partido também afirmou que era preciso adotar uma política concreta contra a ditadura do STF. A sigla também sugeriu a dissolução total do tribunal e a eleição dos juízes com um mandato revogável. TSE quer impor censura a manifestações políticas em show, acusou o PCO no Twitter /X. Fascista Alexandre de Moraes é um dos pilares da ditadura do judiciário e vai presidir o TSE nessas eleições. Nos documentos de ordens judiciais de Moraes contra o Twitter /X, revelados pelo Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos na semana passada, o PCO aparece em 2 medidas aplicadas durante as eleições de 2022. A primeira é um mandado de intimação emitido por Alexandre de Moraes de ofício, ou seja, iniciada pelo próprio juiz sem que houvesse pedido externo em 17 de julho de 2022. É estranho isso aqui, né? O próprio juiz determinou uma ação que deveria ser pedida de outra pessoa.
De acordo com os arquivos, o ministro ordenou o bloqueio das redes sociais do PCO, incluindo Twitter/X, dentro de um prazo de 24 horas. Em caso de não cumprimento, foi estipulada uma multa diária de R$20 mil. O segundo documento revela que, somente em 28 de fevereiro de 2023, quase 4 meses depois das eleições, as restrições impostas às redes sociais do PCO foram finalmente revogadas. A decisão do ministro se justificou a partir do argumento de que o PCO havia parado de divulgar conteúdos considerados ilícitos e que poderiam comprometer a integridade do processo eleitoral. No entanto, a decisão ainda impôs uma multa diária de R$10 mil em caso de futuros descumprimentos. Outros perfis da esquerda bloqueados por ordens da corte. Há mais 2 perfis da esquerda que sofreram ordens de censura por parte do TSE. O primeiro é o site Bolsomix, uma plataforma anônima que pretende contrariar os argumentos de Bolsonaro e seus apoiadores. O site compilou vídeos críticos ao ex-presidente para distribuição no WhatsApp. O TSE ordenou a sua remoção, argumentando que o Bolsomix, por ser hospedado fora do Brasil e vinculado a uma empresa estrangeira, violava as regras eleitorais brasileiras. De acordo com os documentos, a legislação exige que a publicidade eleitoral seja transmitida apenas por meio de sites com sede no Brasil e não por empresas privadas. Em sua decisão, o TSE mirou o perfil do Bolsoflix no Twitter/X e exigiu a suspensão e o fornecimento de dados da conta sob multa diária de R$10 mil. Segundo o Twitter Files Brasil, a equipe jurídica da plataforma argumentou que a decisão do TSE não considerou nenhum conteúdo específico que pudesse ser considerado ilegal ou irregular, ou seja, ela não disse, esse conteúdo, não. A equipe alegou que a ordem se baseava exclusivamente na associação do perfil a um site de terceiros e que poderiam remover conteúdo ilegal específico sem a necessidade de suspender todo o perfil. Por isso, contestaram a decisão e afirmaram haver desproporcionalidade e falta de especificidade na análise do próprio conteúdo do perfil @bolsoflixreal. Semelhante ao caso, o TSE determinou o fechamento do site Verdade na Rede, ligado à campanha de Lula. A justificativa foi a de que o site e o perfil @verdade enganaram o público, apresentarem-se como agência independente de verificação de fatos quando faziam parte da campanha eleitoral oficial. Eita pega, menino. De acordo com os arquivos recentemente divulgados, a plataforma contestou a decisão do TSE. A equipe jurídica argumentou mesmo que não houve análise de publicações específicas e que pudesse ser considerada ilegais ou irregulares. Tanto o perfil Bolsoflix quanto o Verdade na Rede permanecem retidos no Brasil em resposta a uma exigência legal. Tá aí a matéria, gente. Nem vamos comentar mais nada, porque a matéria em si já disse tudo. Então tá aí. Vamos para os nossos comentários rapidinhos. Deixa eu ver. Adair Gonçalves e o livro do Karl Marx pode. Um país que seus cidadãos votam no lixo Lula. Tem que ser mesmo, né? Ele quis dizer uma palavra com full, né? E tem um D na história ali. Justiça proíbe leitura da Bíblia antes da abertura de sessão na Câmara de Bauru. Tá aí, gente. Marcado, valeu. Admilson Santos, grande Admilson. Fagundes Judiciário, Bauru é comunista tentando destruir a família e pátria livre liberdade de expressão. Pois é, meu amigo, exatamente. Justiça proíbe leitura da Bíblia antes da abertura de sessão na Câmara de Bauru. Tá aí, gente. Daqui a pouquinho, mais informações. Fui!